Opa, tudo bom? Nick aqui falando. Você agradece a oportunidade que você tem de viver? Falo isso porque ontem eu vivi uma experiência, na primeira vez que eu passo por isso, mas é engraçado, né? Eu moro no Rio de Janeiro, não no Rio de Janeiro capital. Eu moro no interior do Rio, mas eu me desloco para trabalhar no Rio de Janeiro em si algumas vezes. E ontem eu estava justamente naquele caos que estava passando no Rio. Então esse aqui é um vídeo de algum jeito temporal. Ontem foi dia 27, se eu não me engano, 27 de outubro de 2025. Então, todo aquele caos que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu não sei quando que o pessoal vai observar esse vídeo aqui, mas foi justamente um problema lá em relação à polícia, junto com a parte das facções, o Comando Vermelho, se não me engano, o Comando Vermelho. Eu não sei nem explicar direito necessariamente o que está acontecendo, porque eu entendo isso como tudo muito mais uma observação espiritual do assunto do que necessariamente como uma observação geopolítica diante de tantas mentiras as quais nos apresentam, né? Mas, de algum jeito, onde que eu estava, as pessoas, quando receberam a informação que estava tudo parado, que os ônibus estavam sendo, de algum jeito, sequestrados por bandidos, quando eu ouvi ontem eram mais de 50 ônibus, e aí depois no final do dia, aí você teve mais de uns 60 mortos, se não me engano, um monte deles, no caso, são ladrões e aquelas coisas como tudo. Você vê todo o cenário, mas quando estava acontecendo o evento em si, foi para mim uma observação do ser humano. Como que o ser humano se comporta diante de um período de alerta, né? E engraçado, cara, que eu estava lá presente. Então, você ver esse processo do ser humano tão estranho ao mesmo tempo que curioso, uh, é como se todo mundo estivesse saindo. É como se fosse um monte de rato saindo dentro de um ninho de ratos, assim, poderia dizer, ou um monte de formiga saindo de um formigueiro desesperada, e as pessoas muitas vezes não sabem como que elas agem, elas ficam realmente desesperadas, e aí no caso, como a maioria das pessoas que estão no Rio de Janeiro, elas não moram lá, porque elas não têm condições financeiras de assim fazerem, elas se locomovem das suas casas que são totalmente mais longe de onde elas estão trabalhando, a principal preocupação é como que eu volto para casa. Como que eu volto para casa? E essa era uma dúvida geral ontem, cara. Era muita gente na rua, todas tentando de algum jeito se locomover, pegar ônibus, não conseguiam. Táxis problemáticos estavam, tipo assim, não atendiam. Uber, esquece Uber também. Cara, muito problema. Fora o engarrafamento, enfim. Uma das formas que eu consegui voltar para casa foi de trem, que foi o que me ocorreu, porque eu já usei bastante trem na minha vida, então eu já sabia como que processava ali. E também uma confusão na central. E eu só observando o ser humano, além de estar dentro desse processo, fazendo essa observação que geralmente eu faço com você, que é uma reflexão, para tentar entender um pouco do que estava acontecendo. Não sobre aquele aspecto necessariamente do presente, mas do indivíduo em si, como cada ser humano se comporta. A primeira ação que eu tive assim na minha cabeça era, cara, eu vou pegar o trem porque eu acho que é o mais fácil de sair desse local. E nisso eu encontrei numa rua uma senhora, ela tá falando, desesperada. Ela falou, por que o trem não tá funcionando? Por que o trem não tá funcionando? Eu falei assim, cara, o trem não tá funcionando? Ela falou, não, não está, porque eu fui pegar minha filha, não sei o que lá. Eu falei, cara, perdi essa oportunidade, então não vou poder pegar o trem. E a pessoa totalmente desesperada. E aí, por causa disso, de algum jeito, eu falei, cara, e aí agora, como que eu faço para retornar para casa? Fiquei com essa dúvida. Enfim, eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu não vou acreditar nessa mulher, não. Primeiro eu vou dar uma passada lá para ver se realmente o que ela falou é verdade. Porque quando eu acabei me aproximando da estação central, eu vi o seguinte, cara, peraí. Se realmente o trem não estivesse funcionando, estava todo mundo se direcionando para lá, que é uma forma de você escoar a população aqui do estado do Rio, aqui na cidade do Rio, se não estivesse funcionando, só estaria enchendo aquele local, a central, e não estava. Falei, então possivelmente ela deve ter equivocado, e realmente ela estava equivocada, porque estava assim funcionando, embora estivesse um caos instaurado. E como cada pessoa se comportava, teve briga, e aí você fica com aquela coisa aí, você tá como fala? Você tá na mão do macaco. Você não sabe exatamente o que você faz, você tenta analisar tudo ao teu entorno para ver como que você consegue lidar com aquela situação. Enfim, fui chegar tarde ontem em casa em função disso, mas
o que ocorre aqui diante dessa observação temporal é sobre se você é agradecido pela oportunidade de viver. Por quê? Eu poderia ter ido ontem e talvez não retornado. Como, por exemplo, existem pessoas que possivelmente foram e não retornaram. Eu não estou falando retornar de ter morrido necessariamente, porque pode ter acontecido, você não vai ter essas métricas tão certas quanto aparentemente falam. Mas eu faço já isso normalmente, mas é engraçado que num dia, quando as coisas elas fogem um pouco do prumo, você consegue dar mais, fazer maior essa observação, o quão você deve ser grato a esse seu processo de viver. Não é grato pelo processo da vida, como eu já falei aqui nesse canal, né? No fundo, nós não temos vida, nós estamos num processo de viver. A vida ela é somente coletada no final de toda essa trajetória que estamos fazendo, né? Então, se eu estou aqui, você está aqui, estamos vivendo. Esse processo de viver, você tem que agradecer a cada instante. Agradecer por quem? Eu me lembro que um tempo atrás, em 2017, quando eu estava começando um processo de começar a empreender, conhecer um pouco mais dessa ideia de marketing, entender um pouco mais da empresa que eu estava tentando abrir, aquela coisa como um todo, eu fiz parte de alguns cursos assim que o pessoal falava assim, gratidão. Gratidão. Eu achava aquilo tão estranho. Porque, tipo assim, e muitas vezes as pessoas falam gratidão, gratidão. E eu me perguntava, cara, mas gratidão por quê e para quem? Né? Eu sou grato pelo processo de viver, por estar aqui. Grato a quem? Grato ao próprio Deus, cara, porque foi Ele que me possibilitou. Agora, quando você fala gratidão, necessariamente você está fazendo para quem? Para o indivíduo? Será que aquele indivíduo realmente fez você e de algum jeito ele colaborou com a sua existência? Então é uma coisa tão vazia. Então no processo de finalização do seu dia, seja grato, mas não grato de uma maneira assim como eu posso dizer, sem uma ligação. É necessário você ter uma ligação. Ligação com quem? Bom, aí eu estou apresentando meu modelo existencial, você age da forma como você queira. Mas essa gratidão pelo aquele que fez você de algum jeito existir, né? Porque se você existe é porque de algum jeito você faz parte dessa ordem, a ordem divina das coisas que foram criadas, ou seja, da criação daquele que o fez, ou seja, o Pai, através de Jesus, no caso, falando, né? Porque senão você foi feito do acaso, mas se o acaso é não, e caso que seria causa, sem causa, será que a sua vida, ou todos os outros humanos que estão ao seu entorno, tudo que existe, isso tudo que de algum jeito apresenta uma ordem da qual você não sabe fazer, será que isso de fato representa uma não causa? Ou que aquilo ali não existe uma razão fundamental de ser? Porque que acaso é esse que é sem causa, que é tudo tão organizado, tudo ordenado de algum jeito, né? Acaba sendo esse argumento materialista das coisas que são feitas pelo acaso, elas caem por terra porque você observa um monte de padrão ao seu entorno, tal como você. E se você se entende como parte dessa criação, quem lhe fez sabe o porquê ele fez, sabe o porquê você é importante como um indivíduo. E a partir disso você é grato por isso, e você é grato pela sua vida, a qual você ainda possui. Ou seja, não acabou a tua vida aqui agora. Você ainda vai continuar vivendo amanhã. Então, cada dia, quando você for botar a tua cabecinha no teu travesseiro, conversar, que seja com o próprio Deus, né, com o Pai, conversa, cara, obrigado pela oportunidade de ter retornado para a minha casa, estar perto da minha família, me sentir melhor. Porque quando você está presente diante de algo que aparentemente é um caos, criado pelo próprio ser humano, não por Deus, criado pelo próprio ser humano, não por Deus, não é o local que você deveria estar. O ser humano, de algum jeito, ou todos os indivíduos, todos aqueles que Deus faz, ele existe, tem para ele um ambiente equilibrado, o qual ele deve se aproximar ou se afastar. No caso, ontem eu estava apartado um pouco da minha casa, da minha família, por estar indo a trabalho. Mas, diante de tudo aquilo tudo, o que eu queria fazer? Retornar para o meu equilíbrio. Essa ideia do equilíbrio, né? Você poder retornar para aquilo que lhe sustenta, que lhe faz bem, que de algum jeito permite você fazer o que é bom, porque você está a par daquilo que Deus realmente quis para você quando Ele fez, né? Você é grato por isso? Se você é grato, eu acho que você está fazendo o que seria ideal para todos os dias, né? Porque todo dia que a gente abre o olho de manhã, quando a gente acorda, e quando a gente dorme a gente fecha o olho, né? Antes desse processo, agradecer por aquilo que você viveu e por a possibilidade daquilo que você irá viver, né, no dia seguinte. A gente não sabe o que é o dia seguinte, né? Mas ser grato pela oportunidade de viver. Essa é a meditação que eu queria fazer através desse vídeo, ainda que trazendo esse aspecto um pouco temporal, e que nem todo mundo tem nem todo mundo teve a experiência qual eu tive, como algumas pessoas ontem tiveram. Existirão muitas críticas.
observações, a maioria delas vazias, relacionadas mais ao aspecto presente da coisa, da confusão que o homem faz, do que necessariamente o que você pode adquirir de bom daquilo, né? Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminha comigo nesse canal. Valeu!